Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de carcaças de animais marinhos, de monstros marinhos que aparecem na praia. Então frequentemente aparecem nas praias carcaças de difícil identificação para o público. Isso origina manchetes sensacionalistas e especulações a respeito dessas carcaças serem de criaturas que ainda não foram identificadas, de criptídeos ou ainda de alienígenas. Muitas vezes essas manchetes trazem as explicações mais prováveis em segundo plano e dão mais foco para explicações mirabolantes e sensacionalistas. Nesse vídeo a gente vai abordar os principais tipos de carcaças que podem aparecer e as prováveis explicações para esses tipos de carcaças. A gente vai dedicar uma atenção especial aos casos nos quais uma análise laboratorial foi feita na carcaça e foi possível chegar a uma conclusão sólida a respeito de qual animal essa carcaça pertencia. A partir daí, a gente vai tentar expandir as conclusões desse estudo para outras carcaças que compartilham das características de uma carcaça que já foi analisada. Esse vídeo é dedicado então a entender essas carcaças de animais, algumas associadas a criaturas folclóricas e criptídeos, mas não aos criptídeos em si. O criptídeo é um animal cuja existência não foi confirmada, então, por exemplo, o monstro do Lago Ness, o pé grande, chupacabra e assim por diante. A gente não vai discutir diretamente a existência desses animais, esse não é um vídeo sobre o monstro do Lago Ness, ou sobre o plesiosauro, por exemplo, ou sobre o megalodon. A gente vai analisar carcaças que supostamente foram atribuídas a esses animais, mas a gente não vai analisar esses animais em si. Além disso, eu também não vou falar aqui de peixes vivos estranhos que foram achados no mar, não vou falar de carcaças que claramente são de animais terrestres, ou carcaças que foram encontradas em terra. Para isso a gente pode até fazer um vídeo só a esse respeito, porque senão estende muito o vídeo aqui. E mais uma vez, a gente não vai falar sobre criptídeos em particular, mas a gente vai falar sobre carcaças supostamente associadas a eles. Eu separei aqui por categorias conforme a forma que essas carcaças apresentam. Então a primeira forma que a gente vai falar é justamente carcaças sem forma nenhuma. Então nem toda carcaça que surge na praia é um mistério. Muitas vezes os exemplares são tão bem preservados que é fácil de reconhecer a quais animais eles pertencem. Então as notícias nem falam carcaça misteriosa. Falam que apareceu uma baleia, um golfinho, um tubarão, etc. na praia. Como por exemplo nesses casos aqui, com carcaças de baleia. Agora por que eu estou falando de baleia? Porque as baleias em decomposição frequentemente podem adquirir uma aparência amorfa, sem forma, difícil de ser identificada por mera inspeção visual. Massas com essa característica a gente chama de globster, independente de ser uma baleia, de ser um golfinho, de ser qualquer outra coisa. E geralmente são identificadas a partir de uma análise morfológica mais aprofundada ou a partir de uma análise de DNA. Geralmente a identificação é resto de baleia. Um dos primeiros casos muito bem documentados é o monstro de St. Augustine. E essa massa que você está vendo aqui, esse globster, então isso aparentemente não parece com nada, parece uma massa amorfa propriamente. Ele apareceu na Flórida em 1896. Foi originalmente associado a um polvo gigante, porque supostamente daria para ver tentáculos a partir daqui. E a Smithsonian armazenou pedaços dessa criatura. Em 71, os caras finalmente lembraram que esse achado existia, que a Smithsonian tinha armazenado ali os pedaços da criatura, então comparou os tecidos desse monstro com tecidos de lulas e polvos, que seria a hipótese de ser um polvo gigante. Concluiu que parecia ser um polvo. Uma análise de 86 comparou as proporções de aminoácidos e concluiu que isso era uma grande massa de uma proteína de colágeno. Só que ele não fez nenhuma investigação do lado de qual animal seria. Ele simplesmente foi na teoria vigente de que aquilo pertenceria a um polvo. Aqui a gente tem a comparação entre um monstro, uma lula e um polvo. Porém, uma pesquisa de 95 tentou replicar esses resultados, mas verificou que essa massa de colágeno, de fato era colágeno, não compartilhava das características do colágeno de invertebrados, ou do manto de polvos ou lulas, mas possivelmente se tratava da pele de um animal vertebrado de sangue quente, ou seja, uma baleia. Uma pesquisa de 2004 utilizou microscopia eletrônica para concluir que esse monstro de St. Augustine era de fato apenas o colágeno presente na gordura de uma baleia. Essa conclusão foi compartilhada com diversos outros monstros marinhos que também foram analisados a partir de amostras que foram colhidas na época. Foram considerados aqui duas massas
que foram encontrados ali na região das Bermudas, um monstro que foi encontrado em 62 na costa da Tasmânia, um globster que apareceu em Nantucket em 96 e um outro que apareceu no Chile. Aqui eu vou mostrar as imagens. Então aqui é a análise de microscopia da carcaça de Saint Augustine. Aqui é esse monstro das Bermudas que você está vendo. Aqui é o monstro da Tasmânia, também tem essa aparência de globster. E aqui do lado a gente tem a imagem da microscopia. Esse aqui é o monstro da ilha de Nantucket. Perceba que a gente não tem a imagem do monstro inteiro, apenas uma fração que foi preservada. E aqui é o globster chileno, como você pode perceber. E aqui o controle é gordura de baleia jubarte. Perceba que a gente tem uma semelhança bem evidente entre os globsters e a gordura de baleia jubarte. No caso do monstro chileno, os caras fizeram também análise de DNA. Isso resultou num pareamento perfeito entre a sequência de DNA do monstro chileno e de uma baleia cachalote, indicando, portanto, que era propriamente uma baleia cachalote. Então foi feito aqui um pareamento entre essa coisa bizarra que vocês estão vendo aqui e a gordura de uma baleia cachalote, e obteve-se um match, uma correspondência 100%, indicando um resultado definitivo. É a gordura de baleia cachalote. Então esses globsters, como eu disse, frequentemente são identificados como baleias. Nem sempre a gente tem os recursos para realizar análises mais aprofundadas que são necessárias para identificar uma carcaça do tipo. Isso aqui você vê, você não conclui. Você pode até dizer que é uma baleia, provavelmente é uma baleia, mas você não vai acertar se é uma cachalote, se é uma jubarte e assim por diante. Você precisa de uma análise laboratorial e nem sempre você tem um recurso para isso. Porém, a gente acabou de verificar, fazendo um paralelo aqui com casos bem estudados, que você não precisa de monstros fantásticos para explicar esse tipo de achado. Então a gente pode aqui extrapolar para outros globsters. Por exemplo, um globster que surgiu no México em 2016, esse globster que você está vendo aqui, que até um especialista na época falou, isso provavelmente é a metade superior da cabeça de uma baleia cachalote, chamado do spermacete, conforme você está vendo aqui. Uma curiosidade é que esse spermacete era bastante visado por pescadores de baleia algumas décadas, há séculos atrás. Então, se você pesquisar aí na Wikipedia a respeito disso, você vai encontrar até um vídeo bem antigo que mostra o processo de caça de uma baleia cachalote e, posteriormente, o processo de cortar o spermacete fora e reaproveitar o material contido no spermacete. Também parece ser o caso de uma massa que surgiu numa praia da Indonésia, que foi identificada como uma baleia por causa das estruturas ósseas. Então isso aqui, que parece uma tromba, conforme você pode ver, isso aqui um olho, a gente tem essa tendência, chama-se pareidolia, a nossa tendência de reconhecer padrões, de reconhecer rostos, principalmente em coisas inanimadas, chama-se pareidolia, mas na verdade não. Na verdade isso aqui são os restos de uma baleia, inclusive a própria ossada permitiu a gente chegar nessa conclusão. Polvo lula é animal invertebrado, portanto não teria uma estrutura óssea. Parece também ser o caso de globsters que foram encontrados nos Estados Unidos, um especificamente em 2022. Esse aqui, foi esse caso aqui que motivou a fazer esse vídeo. Foi esse tema, essa notícia especificamente, que deu a ideia de produzir todo o vídeo. Também nas Filipinas em 2017, na Rússia em 2018, que continha o que parecia ser uma espécie de cabelo branco, conforme você pode ver aqui. Esse cabelo branco foi apontado como barba de baleia. Barba de baleia é esse órgão aqui, que basicamente os cetáceos são divididos em dois grupos. A gente tem as baleias com barba e as baleias com dentes. Baleia com dente é orca, beluga, baleia piloto, etc. Baleia com barba, a gente tem a baleia azul, a baleia jubarte e assim por diante. Então essas barbas de baleia estão presentes nas baleias com barba, evidentemente, ou ainda esses cabelos brancos foram identificados como restos de fibras musculares. Um caso particular curioso é o chamado monstro de Conakry. Seria esse monstro aqui que foi encontrado na Guiné. Esse monstro, a princípio, por essa imagem não dá para deduzir muita coisa, por essa imagem aqui é possível verificar que isso é uma baleia jubarte em decomposição. Um especialista na época afirmou que as baleias em decomposição frequentemente apresentam esse padrão que dá a entender que a pele está quebrada, que a pele está rachada, como se fosse um casco de uma tartaruga, como se fosse uma armadura que essa criatura estivesse vestindo. Eu não encontrei outras fotos desse mesmo padrão, então tomem aqui essa afirmação de que isso é algo comum
com um pouco de ceticismo. Eu não consegui confirmar essa afirmação, mas a identificação pelas demais características morfológicas da criatura é que isso seria sim uma baleia jubarte. Agora vamos falar um pouquinho de criaturas com aparência tentacular. A maioria das carcaças de criaturas tentaculares pode ser identificada como alguma espécie de lula. Isso fica evidente nos casos mais preservados, conforme está aqui. Aqui não tem tanto mistério, aqui está na cara que é uma lula, algumas lulas são bem grandes, mas continua sendo uma lula. Um animal pouco usual que pode explicar outras criaturas tentaculares é uma craca. A gente pode pegar aqui, por exemplo, um ser com essa aparência tentacular que foi encontrado em 2022, aqui. Então aqui a gente vê o que seria um emaranhado de vários desses seres, ou um único ser, parecido com uma, sei lá, uma estrela do mar, bastante bizarra. Na verdade não, na verdade isso é um aglomerado de cracas da espécie pescoço de ganso, conforme você pode ver, que ela tem justamente essa aparência de um pescoço. Quando várias aderem ao mesmo elemento, nós temos, claro, essa aparência aqui. Esse também foi esse monstro aqui, que não é um globster. Esse monstro aqui é provavelmente um pedaço de madeira que acabou indo parar no oceano, ao qual várias dessas cracas pescoço de ganso aderiram, conforme você pode ver na imagem aqui. A gente tem também fraudes, tá? Nesse caso aqui a gente tem uma publicação de 2022 que mostraria o que seria um polvo não sei qual que seria o termo correto, perturbadoramente grande numa praia. Então aqui a gente tem a imagem dos tentáculos e aqui a gente tem pessoas em roupas de proteção. De fato, isso para um polvo está perturbadoramente grande. Isso é totalmente inesperado para um polvo, mas na verdade isso não é um polvo. Na verdade isso é uma montagem de marketing para a série Stranger Things. Então aqui você pode ver o que seria, eu acho que é uma abertura dimensional. Eu não conheço a série, perdão se eu estiver errado. E aqui você tem os tentáculos da criatura e as pessoas aqui ao redor. Então isso aqui não é uma criatura real e você pode fazer aí, claro, um corte para apresentar um TikTok. Vamos falar agora então a respeito de criaturas serpentiformes. Mais uma vez, parte dos avistamentos de criaturas serpentiformes podem ser explicados por criaturas do mundo real que têm a aparência serpentiforme. Então a gente pode citar, por exemplo, essa enguia que foi encontrada em Sussex. É uma enguia do mar. Ou ainda dessa enguia dente de cobra, que foi encontrada no Texas. Então sim, isso parece uma serpente, mas porque é uma criatura real que, de fato, parece uma serpente. É o caso também dessa criatura aqui, que foi encontrada em Los Angeles. Isso aqui é um peixe-remo. Se você pesquisar no Google por peixe-remo, você vai ver do que se trata. Vai perceber que o peixe tem propriamente essa aparência, então, portanto, um achado do tipo, apesar de não ser reconhecido pelo público com tanta facilidade, não é misterioso de forma alguma. Também é o caso dessa carcaça aqui. Essa carcaça é um pouco mais assustadora. Isso aqui é um pouco diferente do que a gente imagina que uma enguia seja, mas é uma enguia. Provavelmente, considerando a localização, isso aconteceu no México, na costa oeste do México, portanto banhada pelo Oceano Pacífico. E a questão é que, por mais que essas enguias, quando vivas, elas não tenham esses dentes à mostra, quando mortas, quando você analisa o esqueleto, por exemplo, os dentes estão muito mais visíveis e são, claro, condizentes aqui com a mandíbula dessa criatura assustadora que foi encontrada no mar. Um outro caso, temos também uma enguia enorme encontrada na Austrália. Conforme está aqui, isso é um congro comum que é presente naquela região, conforme você pode ver nessa foto aqui. Agora, a gente tem situações nos quais um animal vertebrado, por exemplo, uma baleia piloto, se decompõe, perde a maior parte do corpo, exceto pela coluna vertebral, e nesse momento a gente tem a impressão de que é uma serpente gigante. Um caso bastante didático é esse aqui. Esse aqui aconteceu no país de Gales, em que as pessoas primeiro falaram: olha esse esqueleto dessa serpente marinha que apareceu na praia. E depois alguém falou: não, peraí, eu passei de bike esses dias ali, e o que eu vi foi isso aqui. Uma criatura, portanto, um cetáceo, e bem diferente daquilo que você espera para a ossada. Então a ossada pode enganar bastante. Esse provavelmente também é o caso do monstro de Aberdeen, conforme você pode perceber aqui, cujo maxilar, conforme está bem visível, é bastante semelhante ao maxilar de uma baleia piloto juvenil. Provavelmente é a explicação. Tem também um monstro que surgiu numa praia da Escócia em 2020 que foi identificado como uma baleia mink. As costelas, conforme você pode perceber aqui, dão a impressão de 2 chifres, mesmo na baleia. Também parece ser o caso do monstro de Vila Ricos, que também tinha aparência de possuir chifres, conforme você pode perceber, mas provavelmente era mesmo um cetáceo já bastante decomposto, deixando, portanto, visível praticamente só a espinha dorsal.
Um outro caso semelhante é um monstro que surgiu numa praia da Carolina do Sul. Foi identificado como um esturgeão atlântico pelo tamanho e pelas placas ósseas. Então perceba as placas ósseas aqui, essas fileiras de placas ósseas, e perceba aqui o esturgeão atlântico tem essas mesmas placas ósseas. E esses peixes podem ficar realmente bem grandes, algo que o público também em geral não está acostumado. A gente tem também fraudes nesse caso. Então, por exemplo, essa imagem aqui das pessoas segurando uma serpente marinha, na verdade é um tronco de árvore, tá? Essa criatura é muito parecida com um tronco de árvore. Outra imagem frequentemente usada em miniaturas de vídeos de canais bastante populares é essa montagem aqui, que nós teríamos o que seria então uma serpente marinha gigante. Isso aqui está bem grande para uma enguia. A carcaça provavelmente mostra mesmo uma enguia, mas isso aqui é uma montagem para dar a impressão de que a criatura é bem maior do que ela é na real. E a gente tem aqui um site que descobriu a origem da imagem. O site afirma que a imagem foi feita como uma montagem em 2009 por um cara chamado Alan Friswell, que é especialista em criptozoologia e escreveu um artigo a respeito de monstros marinhos e fez essa montagem para ilustrar o artigo dele. Tem também uma outra criatura chamada Hidrarcus, um suposto esqueleto de uma serpente marinha que a gente não tem foto, mas que foi montado em 1840. Na verdade, ele era constituído de várias partes de ao menos 5 basilossauros. Eles foram unidos para dar então a ideia de uma serpente marinha gigante, sendo que na verdade isso aqui era simplesmente vários basilossauros ligados, digamos assim. Uma publicação mostra o que seria uma criatura em forma de serpente. Essa publicação é de 2017. Essa criatura então apareceria na praia, mas a única coisa que se mexe nessa filmagem é as ondas. Essa criatura aqui, ela tá parada o tempo todo. Isso me faz suspeitar que isso aqui seja, sei lá, um tronco de bananeira, alguma coisa do tipo. Bananeira não, bananeira é um pouco mais flácido do que isso. Seria um tronco de coqueiro, um tronco de palmeira. Então é difícil fazer qualquer identificação mais aprofundada, porque a resolução é muito ruim, não tem mais informações a respeito, não tem outro ângulo, não tem nada, mas a criatura não se mexe e isso parece, portanto, um objeto inanimado. Um outro achado é esse aqui. Esse achado foi feito na Inglaterra, mas estava muito decomposta, só uma análise laboratorial poderia identificar o que exatamente isso aqui era, e isso não aconteceu. E tem, por fim, o caso de um esqueleto encontrado no Oceano Profundo. Nenhuma análise de especialista com precisão foi feita, também nenhuma coleta de material, nada do tipo. Mas isso aqui, esse esqueleto de Oceano Profundo, que estava literalmente no fundo do mar, e você imagina que isso aqui esteja há muito tempo, até pela deposição de sedimento em cima, que isso aqui já tenha decomposto muito tempo, que isso aqui seja bem semelhante ao resto de uma espinha dorsal de uma baleia que foi encontrada em 2013. Então tá aqui, as baleias, depois de muito tempo de decomposição, têm justamente essa aparência aqui. A ideia de que parece uma serpente marinha mesmo, conforme está aqui na imagem, mas que na verdade é simplesmente a espinha dorsal da baleia. Vou falar então aqui agora de plesiosauros e de mosassauros. Os plesiosauros são uma ordem de répteis marinhos que foi extinta no Cretáceo, há 65 milhões de anos atrás. Um plesiosauro tem essa forma aqui. É basicamente um corpo bastante avantajado, 4 barbatanas, um rabo longo e um pescoço longo. Desse jeito aqui. Por outro lado, os mosassauros também foram extintos na mesma época. Tem a aparência de lagartos marinhos, digamos assim. Isso aqui então, portanto, é um mosassauro, conforme você pode ver. Algumas carcaças modernas lembram tanto plesiosauros quanto mosassauros. Isso leva a suposições de que esses animais ainda estariam vivos. O caso mais famoso provavelmente é a carcaça de Zuiumaru. Foi encontrada por um pescador na Nova Zelândia em 77, com 10 metros de comprimento e 1.800 kg. De acordo com essa versão, a carcaça tinha um pescoço de 1,5 metro e uma cauda de 2 metros, além de 4 barbatanas laterais e nenhuma barbatana dorsal. Isso parece bastante com um plesiosauro. Alguns cientistas, por exemplo, Tokio Shikama e o Fujiro Yasuda, afirmaram pela semelhança física que isso seria mesmo um plesiosauro. Outros, como o Bengt Sorgen e o Ulf Persson, lembraram que seria impossível um plesiosauro que respira com pulmões permanecer incógnito desde o Cretáceo até os dias atuais, e oferecem uma outra explicação. Aqui então a gente tem a carcaça de Zuiumaru. Por hora ignorem o que está aqui na direita que eu vou falar agora. Então o tubarão peregrino é um tubarão que tem até 12 metros de comprimento, 6 barbatanas laterais, 2, 2, 2, e 2 barbatanas dorsais, além de uma boca muito alargada, que é a principal característica dessa espécie, que eles utilizam para filtrar água e com isso se alimentar de plâncton. Aqui a gente tem um tubarão peregrino. Parece improvável que um tubarão peregrino seja confundido com um plesiosauro, mas a questão é que no decaimento
dessa espécie, nós temos então primeiro na decomposição a mandíbula inferior, que vai embora, aquela bocona que vocês viram vai embora, as barbatanas dorsais, deixando portanto a espinha, a mandíbula superior, e 4 das 6 barbatanas laterais. Isso dá então a aparência de que nós teríamos um plesiosauro, conforme esse diagrama aqui mostra. Então aqui a gente tem o tubarão peregrino em cima, e depois aqui embaixo nós temos a carcaça de plesiosauro, sendo uma decomposição do tubarão peregrino. Então perde a mandíbula inferior, fica essas 2 barbatanas, perde uma barbatana traseira e uma barbatana dorsal, perde a outra barbatana dorsal, e portanto nós temos essa forma aqui que lembra um plesiosauro. Ao contrário de outras carcaças parecidas, amostras dessa carcaça foram colhidas e analisadas. Uma dessas amostras tinha fibras rígidas, em forma de agulha. Isso é típico de fibras cartilaginosas das barbatanas de tubarões. Uma análise de aminoácidos retornou resultados condizentes com a elastoidina, que é uma proteína de colágeno de arraias e tubarões, mas não de plesiosauros. Aqui a gente tem a correspondência desses aminoácidos entre a carcaça de Zuimaru e uma carcaça de tubarão peregrino. Você pode ver que os valores são virtualmente idênticos. 4545, 5455, 2525, 3940, 8080, 130, 125, 291, 290, 109, 110, e eu acho que você entendeu exatamente como aqui que isso funciona. A maior diferença mesmo é justamente entre o 130 e o 125. Os demais são muitíssimo parecidos. Além disso, outras características anatômicas são condizentes. Uma vértebra de tubarão peregrino mede cerca de 20 centímetros e o pescoço dessa criatura, que tem cerca de 6 ou 7 vértebras, tinha 1,5 metros. Isso é condizente. 7 vezes 20, 1,40. Mas incongruente com plesiosauros. Os plesiosauros têm ao menos 13 vértebras. A cabeça da criatura foi reportada de ser semelhante à de uma tartaruga, ao passo que os tubarões peregrinos são frequentemente sendo descritos como uma estrutura óssea na parte superior da mandíbula, parte superior da mandíbula até o resto da cabeça, semelhante a uma tartaruga, ao contrário do que você espera de um plesiosauro. Tem outras características que são inesperadas para plesiosauros, por exemplo, o fato da carcaça se dobrar naquela posição. Aqui a gente tem um esqueleto de plesiosauro, esse osso aqui, se ele estivesse presente, e você imagina que ele estaria, ele impediria que o plesiosauro se dobrasse do jeito que a carcaça de Zuimaru aqui apresenta, conforme vocês estão vendo na imagem aqui. Por outro lado, no caso de um tubarão peregrino, isso é perfeitamente possível. Além disso, nós temos também o comprimento de apenas 40 centímetros das costelas e o fato de que os membros de um plesiosauro provavelmente teriam se soltado antes dessa carcaça ter sido colhida, além de que as proporções dos membros são inesperadas para um plesiosauro. Argumentos contra a possibilidade de ser um tubarão peregrino, na verdade, viram favoráveis quando você pega para analisar mais a fundo. Um deles é a falta do cheiro de amônia. Isso pode ser explicado pelo estágio de decomposição da carcaça, mas também porque tubarões peregrinos emitem um cheiro forte que poderia ter sobreposto ao cheiro da amônia, que se deve justamente ao muco que esses animais secretam. Além disso, é dito que tinha uma substância branca gordurosa na carcaça. Isso é condizente com as grandes reservas de gordura que os tubarões peregrino produzem e aumentam essas reservas no verão para durar durante o inverno. Essa carcaça foi justamente encontrada no período do verão lá da Nova Zelândia. Foi reportada também a presença de músculo vermelho. Isso acontece em animais tetrápodes, mas também acontece em tubarões. A gente pode usar o exemplo da carcaça de Zuimaru para analisar outras carcaças atribuídas a plesiosauros que não foram analisadas com tanta profundidade assim. Por exemplo, o monstro de Stronsay, que foi encontrado em 1808 e esse é o monstro aqui, mas especialistas da época identificaram também como um tubarão peregrino. Outra carcaça de 2018 também foi posteriormente identificada aqui como um tubarão peregrino. Infelizmente, o caso de uma criatura supostamente encontrada em 2018 na Geórgia, essa criatura que você está vendo aqui, permanece ainda sem solução, porque até o momento a carcaça não foi recuperada. Então nós teríamos aqui essa suposta criatura, só que nós só temos uma foto, ninguém nunca recuperou a carcaça. Algumas pessoas supõem que seria um tubarão peregrino, mas é pequeno e não parece aqui. Está faltando partes, como é o caso da carcaça de Zuimaru, que está no estágio de decomposição muito avançado.
Outros supõem ainda que seria simplesmente uma farsa, porque lá na Geórgia, no local em que essa carcaça foi encontrada, nós temos a lenda do Altamaha. Aqui você pode ver o dito do Altamaha, que é justamente um plesiosauro, conforme você pode perceber. Então falaram, olha, isso aqui parece tanto uma carcaça de Altamaha que é possível que isso aqui tenha sido feito mesmo uma escultura de argila e, portanto, uma fraude. As pessoas concluíram então que se elas tivessem acesso à carcaça, certamente conseguiriam fazer uma conclusão muito mais legal, um estudo muito mais aprofundado. Como não tem, o tema, claro, permanece sendo aqui um enigma. A gente tem essa imagem aqui, inclusive um SCP, uma criatura ficcional que tem certas propriedades que merecem a criatura ser basicamente contida e documentada por uma instituição também ficcional. Eventualmente eu vou fazer um vídeo sobre SCP, você vai entender. Mas na verdade, isso aqui, atribuído como sendo um plesiosauro russo, na verdade, o crânio é muitíssimo semelhante ao de uma beluga. Compara isso aqui com isso aqui, você vai ver que faz sentido. Esse negócio aqui provavelmente é a carcaça de uma beluga. Quando você tem ossos, a análise e a comparação fica muito mais simples. Então, tá aqui. A identificação é beluga com muita certeza. Uma outra carcaça que também tem dentes bem avantajados foi identificado graças à mandíbula como uma baleia orca. Aqui você pode ver que esses dentes não ficam tão visíveis assim no animal em vida. Outra criatura encontrada na costa leste da Rússia foi descrita possuindo um longo bico, conforme você pode ver aqui. Isso provavelmente é uma baleia bicuda, que habita inclusive a região dos mares ao norte. Essa criatura foi encontrada na costa leste da Rússia. Está aqui o crânio da baleia bicuda e está aqui o crânio dessa criatura. Uma miniatura de um vídeo no YouTube mostra o que seria um imenso monstro marinho deitado. E esse monstro é realmente imenso, com I maiúsculo, e um monte de gente ao redor. Na verdade, isso aqui é uma montagem, tá? A imagem aqui mostra simplesmente uma baleia e, portanto, o monstro não tem esse tamanho. Porém, eu não consegui encontrar a fotografia dessa criatura. Perdão pelo vacilo. Eu tentei de todo jeito, mas não achei a origem. Se alguém tiver alguma pista, por favor, me diga, porque eu não encontrei. Mas o tamanho é uma montagem. Isso aqui certamente é uma montagem. A criatura certamente não tem esse tamanho da imagem. Por fim, a gente tem as criaturas abissais. Criaturas abissais habitam os oceanos profundos, são adaptadas a sobreviver a uma pressão muito maior que na superfície, e geralmente não tem muito mistério entre a comunidade científica quando uma criatura dessa aparece na praia. Mas isso chama a atenção da população que não conhece as espécies. Então, claro, não tem mistério, mas quando o especialista chega, identifica com facilidade. Por exemplo, os peixes futebol. Peixe futebol é aquela imagem típica do anglerfish, do peixe abissal, que tem, além de uma boca e um dente bem avantajado, aquele bocão, também uma espinha dorsal aqui com luminescência. Aquele peixe com luzinha na ponta é basicamente isso. Diversos achados são encontrados e são peixes futebol, conforme esses dois exemplos aqui. Uma outra criatura encontrada em 53 na Inglaterra é muito provavelmente um peixe do gênero Lophius, ou ainda um monkfish. Este peixe aqui é a imagem de um jornal da época, e aqui um peixe nos dias de hoje, são bem parecidos. Esse monstro com aparência abissal, acho que está bem claro que é uma escultura, mas eu não duvido da capacidade do TikTok de transformar isso aqui num mistério. Então, já resolvendo por antecipação, isso aqui é uma escultura feita de plástico retirado dos oceanos em protesto à poluição. Outras criaturas, como essas que vocês estão vendo aqui, são simplesmente esculturas que um cara chamado Juan Cabana produziu, além de também esculturas de sereias. Esse foi um tópico que eu esqueci de falar no começo do vídeo. Esse não é um vídeo sobre sereias, eu deixei de lado aqui imagens de carcaças de sereias, porque isso merece um vídeo único. Então aqui a gente tem pronto, aqui na página do Juan Cabana, uma série de esculturas de sereias, além dessas esculturas da própria criatura abissal que eu acabei de mostrar. Se a gente pode chegar nas conclusões, a gente conclui que por mais que seja difícil de identificar uma carcaça à primeira vista, a maioria dos casos termina com uma explicação bastante mundana, porque para a maioria das carcaças que a gente não abordou aqui, e provavelmente a maioria das que vão ser encontradas no futuro, você consegue traçar um paralelo com algum caso que foi bem resolvido e concluir que a mesma explicação pode se aplicar. Por quê? Porque carcaças de baleia em estados avançados de decomposição se desagregam numa massa disforme, que parece ter pelos, em função das barbas ou das fibras musculares, e que adquirem o nome de globsters. Já conduzimos análises laboratoriais em globsters e quase sempre o resultado é baleia. Portanto, é seguro concluir que os globsters futuros, a menos que você tenha uma evidência contrária, são também restos de baleias. Criaturas tentaculares ou são lulas ou são cracas, geralmente. Criaturas semipentiformes podem ser criaturas reais, que têm essa aparência, peixe-remo ou enguia, ou ainda espinhas dorsais de cetáceos.
Uma suposta carcaça de plesiosauro foi analisada a fundo e concluiu-se se tratar de um tubarão peregrino. Isso provavelmente explica a maioria das carcaças de plesiosauros, e cetáceos com dentes explicam a maioria das carcaças de mosassauros, graças à anatomia dos crânios. Não costumam ter grandes mistérios em criaturas abissais, como eu disse, porque um especialista facilmente reconhece a criatura. É possível que em tempos passados esses achados tenham inspirado as lendas a respeito de monstros marinhos. Ah, mas 80% dos oceanos é inexplorado. Verdade, mas isso não é um passe livre para dizer que o oceano é habitado por todo tipo de criatura que saiu da sua imaginação. A gente verificou nesse vídeo que as carcaças que são encontradas, as evidências, não requerem essas criaturas para serem explicadas. Você não precisa inventar criatura, você não precisa criar todo tipo de criatura fantasiosa para explicar as carcaças. Conforme eu mostrei, as carcaças têm uma explicação muito mais mundana. Em todos os casos, a gente tem fraudes. Em todos os casos, naqueles em que nós não temos uma conclusão definitiva, isso se dá não pela carcaça ser um enigma propriamente, mas porque a gente não tem material suficiente para fazer análise. Valeu por você que assistiu, a gente se vê. Falou!